Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Gostaria de compartilhar com você o Salmo 23, mas gostaria de convidar você a refletir comigo neste Salmo e entender que este Salmo não está trazendo para nós promessas terrenas. Esse Salmo não está falando para o nosso corpo físico, mas este Salmo está falando para a nossa alma. Davi, ele começa esse louvor cantando e dizendo assim profeticamente, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Logo Davi, ele começa a colocar Deus como sendo o seu pastor. E ele como ovelha desse pastor. Davi era pastor de ovelhas. Ele entendia muito bem a respeito disso. Mas aqui, ele está se colocando no lugar de suas ovelhas. E está colocando Deus no lugar dele como pastor dele. Logo, se Davi está se colocando como se fosse uma ovelha, de uma forma figurada, alegórica, ele não está falando aqui de coisas terrenas. Se ele coloca Deus como sendo seu pastor, esse Deus que é espírito, esse Deus que é um pastor, mas um pastor espiritual, logo ele não pode estar falando deste corpo terreno. Ele está falando de um pastor da sua alma, o pastor da alma de Davi. Portanto, Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou, em algumas traduções diz: o Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo de que preciso. É muito importante para a gente pensar e entender que nem tudo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Então, Davi, ele está olhando, acima de tudo, para uma necessidade da alma. Uma necessidade do espírito e não apenas de coisas terrenas. No texto original, esse verso, ele está escrito e ele diz para nós: o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo de que preciso. E se eu tenho tudo que eu preciso nesse pastor, então nada me faltará. Nada me faltará não porque eu vou querer as coisas aqui deste mundo e ele vai me dar tudo. Nada me faltará porque eu já tenho tudo que eu preciso. O conceito de Davi é esse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque eu já tenho tudo de que preciso. De maneira que a única coisa que ele precisava era ter Deus como seu pastor. E ele, como ovelha desse pastor, pertencer ao pasto, ao rebanho desse pastor. E quem é esse pastor? Em João capítulo 10, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bom, esse pastor de que Davi falava e de que ele cantava no Salmo 23 era o próprio Senhor Jesus. Então ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo que eu preciso. Jesus, ele está dizendo aqui que as ovelhas do seu pasto ouvem a sua voz. E ela não segue a voz de estranhos, porque ela não reconhece a voz de estranho. Mas ela segue esse pastor, e esse pastor vem e conduz essas ovelhas. E essas ovelhas o seguem, porque reconhece a sua voz. Portanto, ser ovelha desse pastor não é apenas dizer que é. Não é apenas entender que precisa ser ovelha. Não é apenas dizer que ele é o nosso pastor. Mas ser ovelha desse pastor significa obediência. Significa ouvir a sua voz. Significa ir atrás dele. Seguir os seus passos. Ir na direção em que ele está nos conduzindo. E como eu já disse, esse pastor da nossa alma, ele está nos conduzindo para a eternidade, não para as coisas dessa terra. Ele está nos conduzindo
para a pátria celestial e não para este mundo aqui terreno. Quando Davi prossegue no Salmo, ele vai dizer assim no verso 22, no verso 2, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então Davi, ele entende que se ele tem Jesus como seu pastor, ele já tinha tudo que ele precisava. Porque esse pastor iria guiá-lo, iria levá-lo para repousar em pastos verdejantes, em pastos de grama verde, para junto das águas de descanso. Davi então entendia que se esse pastor fosse o pastor dele, ele já tinha tudo que ele precisa. Porque esse pastor iria conduzir eles a esse lugar desse pasto de grama verde. Bom, o profeta Ezequiel, ele vai profetizar sobre este lugar, exatamente falando de Jesus. No profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo de 11 a 15, está escrito assim para a gente: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, e apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacenta-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali, em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Percebe que o profeta Ezequiel profetizou sobre esse pastor que viria, o mesmo pastor de Davi. E ele aqui está falando de Jesus, que esse pastor viria e ao morrer na cruz por nós, começaria a apacentar o seu rebanho e a formar o seu rebanho. E esse pastor, ele nos conduziria o seu rebanho, ele mesmo apacentaria as suas ovelhas e faria essas ovelhas repousar e descansar. Percebe que é as mesmas palavras que Davi usa no Salmo. Esse pastor nos levaria para lugares de pastos verdes. Ezequiel está dizendo que esse pastor viria e ele começaria a apacentar e conduziria o seu rebanho até esse lugar de gramas verdes. Jesus, ele veio aqui neste mundo, sendo nosso pastor. Ele entra pela porta e ele morre na cruz. Ao morrer na cruz, ele une a ele todo esse rebanho. Todos aqueles que creem, que ouvem a sua voz, começam a ouvir a sua voz. E ele então começa a nos conduzir para a eternidade, para a pátria celestial. E é lá nessa pátria celestial que é esse lugar de gramas verdes, na eternidade. É lá que Davi está olhando. É lá que Davi está com o seu foco. Davi não está olhando para coisas terrenas. Davi não está olhando para coisas materiais. Mas Davi, ele está olhando para a necessidade da sua alma. E a necessidade de sua alma era chegar naquele pasto de grama verde e águas tranquilas para que ele pudesse descansar. Davi não está falando de um descanso do corpo físico, mas Davi está falando de um descanso da alma. E esse descanso é o próprio Senhor Jesus. Mas ele está nos levando para este lugar, onde teremos corpo glorificado, onde, após a ressurreição e o arrebatamento, iremos entrar neste pasto. E aí sim, a nossa alma terá descanso. De maneira que essa palavra, esse salmo de Davi, ele se cumprirá de fato literalmente na segunda vinda de Jesus. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 7, verso 17, que ele diz assim: E o cordeiro que está diante do trono será o pastor deles, e os guiará às fontes das águas da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7 está falando exatamente do momento em que Jesus vir aos céus, vir com as nuvens, e as pessoas olharão,
E Apocalipse então está dizendo que esse cordeiro, que agora está vindo, apacentará o seu rebanho. E esse cordeiro vai levar esse rebanho será o pastor deles e os guiará às fontes das águas da vida. Fonte das águas da vida. É desse rio de águas mansas que Davi está falando. E aí ele vai dizer que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. A Bíblia diz que naquele momento não haverá mais dor. Naquele lugar não haverá mais luto, não haverá mais angústia, não haverá mais choro, porque as lágrimas vão ser retiradas dos nossos olhos, porque as primeiras coisas se passaram. Tudo que é relacionado a este corpo terreno, passageiro e material, não existe mais. Agora com corpos gloriosos, filhos de Deus, pertencendo a esse rebanho do Senhor, nós não iremos mais sofrer. Não teremos mais dor nem sofrimento. E é desse lugar de descanso que Davi está falando. Davi não está olhando para as coisas terrenas, portanto ele diz, o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho tudo que eu preciso, porque se eu sou ovelha desse pastor, esse pastor, ele irá me conduzir e eu vou ouvir a sua voz e ele me levará para esse lugar de descanso da minha alma. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso não é um carro. Tudo que eu preciso não é uma casa. Tudo que eu preciso não é uma saúde física perfeita. Tudo que eu preciso é chegar nesse lugar de gramas verdes. É chegar na eternidade, estar com o Senhor, participando daquele rebanho, em corpos gloriosos, quando nós não padeceremos mais. E as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Percebe que Davi, ele está olhando para a eternidade. Ele não está olhando para as coisas terrenas. Mas no verso 3, Davi diz, refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi, ele está dizendo, quando me sinto cansado, esse pastor, ele vai revigorar minhas forças. Então, se eu tenho esse pastor, e esse pastor está conduzindo a minha alma, vai ter momentos sim que eu vou me sentir cansado, mas ele vai refrigerar minha alma. Ele vai renovar minhas forças, e eu vou chegar neste lugar onde a minha alma quer descansar. E aí ele continua dizendo ainda nesse mesmo verso, ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. O que Davi está dizendo é que esse pastor me guia por esse caminho de justiça até chegar em casa. Isso é, me ajuda a viver em obediência a ele durante a minha caminhada. Então esse pastor me guia por esse caminho da justiça por amor do seu nome. Para chegar naquele pasto de grama verde, naquele lugar onde a minha alma vai descansar, existe um caminho para me chegar lá. E esse caminho é o caminho da justiça. É o próprio Senhor Jesus. E aí Davi ele diz, se eu tenho esse pastor como meu pastor, se eu sou ovelha dele, ele vai me conduzir por esse caminho da justiça por amor do seu nome. Ele vai fazer com que eu obedeça a ele e ele vai me ajudar a obedecê-lo em todos os momentos durante a minha trajetória, para que eu continue nesse caminho e chegue em casa em segurança. No verso 4, Davi prova para nós que ele não está olhando para a terra quando ele escreve esse salmo. Ele não está olhando para coisas terrenas quando ele canta este louvor. No verso 4 ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que Davi está dizendo aqui? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Onde é este vale da sombra da morte? Esse vale da sombra da morte não são momentos de prova que nós passamos na nossa vida. Não, não. Este vale da sombra da morte não é um momento da nossa vida. Mas segundo alguns profetas, se você ligar esse texto com alguns textos de alguns profetas, você vai perceber que esse vale da sombra da morte é a nossa trajetória aqui neste mundo. E por que digo isso? Porque Davi, ele está olhando para um lugar onde aquela trajetória até chegar nesse lugar de pastos grama verde, aquele vale da sombra da morte, a sua vida estaria correndo perigo. Davi não está falando do perigo
da vida terrena, do corpo físico. Mas Davi está falando do perigo de morrer a alma e de perder a sua alma. A Pedro vai dizer que o leão, Satanás, ruge como um leão, procurando almas para devorar. Por isso ele manda a gente ser sóbrio e vigilante. Então, neste lugar de vale da sombra da morte, representando a nossa trajetória aqui na terra, Davi entende que precisa desse pastor. E por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho tudo que eu preciso porque esse pastor vai me conduzir, ele vai me conduzir aos pastos de grama verde e a águas tranquilas para que eu possa descansar. Aqui não é lugar de descanso, eu estou na caminhada. Mas eu estou indo para esse lugar de descanso e o meu pastor vai me levar até lá. Por isso ele vai me guiar pelo caminho da justiça. Ele vai me ajudar a obedecê-lo e ouvir a sua voz até chegar em casa. E ainda que eu ande, ele não está dizendo que ainda que por algum momento eu venha andar, não. A ideia do texto é, ainda que eu estou andando no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja aqui passando por este vale da sombra da morte, onde a morte está bem perto, onde a minha alma corre o perigo de perder este vale. Davi está dizendo, ainda que eu ande neste vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Esse pastor está comigo. Portanto, Davi, ele vai dizer, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ele então vai usar dois instrumentos do pastor para mostrar para nós que durante a nossa trajetória aqui neste mundo, neste vale da sombra da morte, onde animais selvagens estão prontos e querendo devorar a nossa alma, o leão, como já foi dito, ele vai usar dois instrumentos para nos conduzir a este lugar de gramas verdes, a vara e o cajado. Muitas vezes, quando um pastor estava conduzindo as suas ovelhas por um lugar, neste vale, e ele percebia que aquele lugar era um lugar perigoso, onde animais selvagens poderiam tragar a vida daquela ovelha, ele então batia na ovelha para que ela andasse mais rápido e saísse daquela zona de perigo. Davi está dizendo que durante a minha trajetória aqui neste mundo, esse pastor vai usar a vara para me levar até lá. Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige todo aquele que ama e açoita todo filho que recebe. Então, o Senhor muitas vezes vai nos bater. O Senhor muitas vezes vai nos bater. E ainda que tenha que machucar este corpo terreno, mas para que a nossa alma seja salva, Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele vai nos conduzir e nos ajudar a atravessar este vale da sombra da morte. Por isso, há muitos momentos na nossa vida, sim, que nós precisamos apanhar. Há muitos momentos na nossa vida que nós precisamos de uma correção da parte de Deus. Porque há muitos momentos na nossa vida que nós começamos a trilhar caminhos errados e nos afastar do rebanho. E o Senhor então precisa nos bater. Ele precisa nos corrigir. Se somos ovelha desse pastor, ele vai usar sim a vara para nos levar a esse lugar de pasto de grama verde. Mas ele também usa o seu cajado para nos consolar. A palavra consolar aqui no hebraico, ela significa estar arrependido. Sabe o que isso significa? Isso significa que durante a nossa trajetória neste vale da sombra da morte, onde a nossa alma está correndo perigo, onde nós temos a tendência de querer nos afastar do rebanho, de querer nos distanciar desse pastor. E quando começamos a nos afastar do rebanho, somos uma presa fácil para o leão nos tragar e nos devorar. E é nesse momento que o Senhor então vai usar a vara. E essa vara, essas correções do Senhor, vai sempre nos manter consolados, que significa arrependidos. Às vezes é quando Deus sacode a nossa vida. É quando nós perdemos sim coisas dessa terra e coisas deste corpo. É quando Deus nos sacode, é que nós vamos nos arrepender. Então, eu queria deixar este salmo aqui para você refletir sobre ele. O Senhor é o meu pastor. Eu já tenho tudo o que eu preciso.
o que Davi está falando para a gente. Tenho tudo que eu preciso, por quê? Porque a única coisa que eu preciso, eu não preciso de casa. Eu vivo sem casa. Eu vivo sem carro. Eu vivo. Eu não necessito dessas coisas para existir. Mas a única coisa que de fato eu preciso e que eu não posso deixar de ter é este pasto de grama verde. É estar na eternidade com o meu Senhor. Essa é a única coisa que eu preciso. E se eu tenho esse pastor vai me levar até este lugar em segurança. Ele vai me levar aos pastos de grama verde, onde eu não terei mais fome, onde eu não terei mais necessidades. Ele vai me levar às águas tranquilas para que eu possa descansar, onde a minha alma possa descansar. Ele vai me conduzir pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Ele vai fazer com que eu obedeça a sua palavra até chegar lá. Obedeça a sua voz. E quando me sentir cansado, porque há momentos que canso, mas Ele vai renovar minhas forças. Ele vai refrigerar minha alma e vai renovar minhas forças e eu continuarei neste caminho até chegar em casa. E assim, ainda que eu ande por este vale da sombra da morte, ainda que há 43 anos eu estou neste vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E a tua vara e o teu cajado irão me consolar. Eu tenho paz no coração. Eu não temo mal algum, porque eu sei que Ele vai usar a vara e o cajado para me manter consolado, arrependido, sempre, para que eu possa chegar em casa em segurança, nesse lugar de gramas verdes para descansar, onde as lágrimas vão ser retiradas dos meus olhos. Então, não há o que temer. Davi não está falando de nada terreno. Davi não está falando que se o Senhor é o meu pastor, eu vou ter tudo o que eu quero. Não, não é não. Relacionado a essa terra, não. Se o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque a única coisa que eu preciso é ir para a eternidade e estar com esse pastor. Na verdade, a única coisa que eu preciso é ter esse pastor como meu pastor. É disso que Davi está falando. Portanto, eu tenho aqui um recado para você. A mensagem que eu tenho para você hoje é que deixe de olhar para a Bíblia como se a Bíblia estivesse prometendo para você coisas terrenas. Pare de olhar para a morte de Cristo na cruz como se Cristo tivesse morrido na cruz para te dar benefícios aqui nessa terra. E comece a olhar para as Escrituras e para Jesus como aquele que vem trazer para nós promessas eternas. Como aquele pastor que veio aqui sim, morreu na cruz, mas para nos conduzir a um lugar eterno, aos pastos celestiais. Então, pare de olhar para a Bíblia como se a Bíblia estivesse prometendo para você coisas aqui neste mundo. Não. A Bíblia nos conduz para a espiritualidade. A Bíblia nos apresenta e nos mostra. E a Bíblia, ela nos promete, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. Então, enquanto é tempo, por favor, pare de olhar para a Bíblia e para Jesus e para Deus, como se Deus estivesse prometendo para você uma vida tranquila e fácil aqui neste mundo, nesta era atual. Porque não é isso que a Bíblia está falando. Pare de olhar para a Bíblia como se a Bíblia estivesse apenas nos contando histórias humanas e nos fazendo a nos apegar nessa terra. Não é isso que a Bíblia faz. Mas ela nos conduz para o Espírito. E ela tem uma mensagem de esperança para a nossa alma, não para o nosso corpo. Que Deus te abençoe. Que esse pastor seja de fato o seu pastor. Não apenas de boca, mas que você ouça a voz dele. Que você possa seguir os passos dele, porque ele está nos chamando à eternidade. Ele está nos convidando além das nuvens. Ele está nos convidando para o céu. E é para lá que nós estamos indo. E se você quer ser ovelha desse pastor, obedeça a sua voz e siga os seus passos e olhe para ele. Ele está na eternidade. E ele nos conduz para a eternidade e nos chama para uma eternidade. Sem sofrimento, sem dor, sem angústia.
Mas aqui, enquanto estivermos, estamos no vale da sombra da morte. Existe uma batalha para ser travada todos os dias. Mas, se você tem Jesus como seu pastor, não há o que temer. Não precisa temer, porque esse pastor vai usar o seu cajado e a sua vara e ele vai nos levar nesse lugar de descanso e segurança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.